devastador. Pastor, eu saí daquele consultório sem chão. Quando o médico entregou um diagnóstico para mim, foi algo que me destruiu por dentro. Porque agora eu sei que tem uma enfermidade que a medicina já não põe a mão. A medicina já não tem mais nenhum recurso para mim. Não há mais esperanças para o meu problema no que se trata de ciência médica. No que se trata de recursos dessa terra. Não tem mais jeito para a minha vida. Só Deus agora, pastor. Terça-feira, amanhã, nessa terça-feira, Jesus vai curar a sua enfermidade. Independente do problema de enfermidade que você esteja. Pastor, eu tenho uma doença e o médico disse que eu não tenho nada. Quantas pessoas que nos procuram? Não há um diagnóstico claro para o que eu tenho. O médico, eu espero dele uma resposta e ele diz, olha, você não tem nada, mas os sintomas estão presentes em mim. Parece que é o inimigo. Quando eu chego no consultório, eu não sinto nada. Quando eu saio de lá e volta tudo de novo. Essa seta espiritual de enfermidade que muita gente que está me ouvindo está passando por isso. Enfermidades que o inimigo tem escondido no seu corpo são setas espirituais. Setas de enfermidade que vêm contra a sua vida. O inimigo põe, o inimigo tira. E você sente os sintomas, você sofre, você sente dor. Você sente o desconforto da enfermidade. E o médico, quando te diz que você não tem nada, você chega no consultório na esperança de saber o que tem, sai dali frustrado. Frustrada porque você não sabe o que você tem. É uma enfermidade espiritual. E nessa terça-feira Deus vai estar revelando ao pastor Fernando. O Deus que revela o nome das pessoas, ouvintes. O Deus que revela o RG, o CPF, o problema no detalhe. Porque o nosso Deus, ele tem 3 atributos que nós mais citamos. Ele tem vários atributos de Deus. Aquilo que Deus tem que ninguém mais tem. Ele é onipotente, porque ele tem todo o poder. Ele é onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, porque está em todo lugar. Então, se Deus é onisciente, ele vai revelar aos seus profetas o problema que você tem. A revelação de Deus, a palavra da ciência, é a maneira que Deus se manifesta na onisciência. Ele prova que ele sabe o que você sofre, o que você tem, o que você está passando. É a onisciência de Deus em evidência. É os dons do Espírito Santo. Entre os 9 há a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, que é a palavra da revelação. Aonde o seu problema, o Espírito Santo de Deus, ele tanto revela quanto Deus resolve. Nesta terça-feira, você não pode perder um culto onde haverá revelações profundas, aonde haverá manifestação extraordinária do poder de Deus, aonde os tempos proféticos estão sendo revividos na nossa igreja. Quero te convidar para que você esteja conosco nesta terça-feira na igreja Palavra Profética, na rua Conselheiro Mafra, número 647, em frente à prefeitura da cidade de Florianópolis. Pastor Fernando Cardoso, homem usado nas mãos de Deus, que agora mesmo está em direção ao monte, está indo em direção ao monte, subindo a montanha para clamar, e de lá já pedir a Deus as revelações. O preço que é pago na oração. Algumas pessoas pensam assim, mas como que acontece isso nessa igreja, não acontece na minha? Então não estranhe, não venha causar uma estranheza em você essa situação, porque é os dons que são buscados, são os dons de Deus que são buscados, e a palavra do Senhor nos revela que aquele que busca o Senhor, e nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, nós vivemos, nós respiramos os dons de Deus, e nesta terça-feira você vai sem dúvida participar de uma reunião que vai mudar a história da sua vida. Porque é um culto onde acontece de tudo. Onde Deus fala através da palavra. Onde há salvação de almas, transformação de vidas. Onde pessoas que não prosperavam passam a prosperar. Temos aqui relatos tremendos de gente transformada por Deus, que vocês irão acompanhar. É aquilo que eu falei bem no começo do programa. Nós iremos ter uma ideia. Vamos entrar num culto na Igreja Palavra Profética aqui, num resumo que a gente vai fazer, um apanhado que a gente vai fazer do que acontece na igreja. Vamos começar ouvindo aqui alguns relatos, alguns testemunhos, Daniel, de revelações
Nós iremos ouvir, eu quero ouvir juntamente com esse povo, Daniel, revelações de Deus profundas, pelo nome, pelo RG. Deus revelando ao pastor Fernando o nome da pessoa, o problema da pessoa, que a pessoa está passando. Olha, isso é extraordinário. São situações extraordinárias, incríveis. Manifestações tremendas e estrondosas do poder de Deus. Já pensou você chegar na igreja, não contar seu problema para ninguém, ninguém te conhece, e ali o Espírito Santo usar o seu servo, porque a palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus servos e os seus profetas. Imagine você chegar na igreja e Deus revelar o seu nome. E você chegar na igreja no intuito de Deus falar com você. Eu vou ali para Deus falar comigo. Eu quero que Deus fale diretamente comigo. E Deus revela o seu nome. Suponho que seu nome seja Antônio, exemplo. E você esteja com um problema na sua saúde. Problema de saúde sério, problema no seu coração, exemplo. Deus não está me revelando nada, eu estou apenas citando um exemplo aqui, uma situação hipotética, é uma hipótese. E você chega ali, o seu nome é Antônio, tem um problema cardíaco. E nunca contou seu problema para ninguém, não conhece ninguém na igreja. Aí Deus usa o pastor Fernando, que teu irmão, Deus está falando comigo, o nome é Antônio, e tem um problema cardíaco, e já tem uma intervenção marcada na cirurgia para poder resolver esse problema, e Deus vai te curar, vai te dar a vitória hoje, a pessoa vai levantar a mão. É mais ou menos assim o que acontece. É o que vai acontecer e muito nessa terça-feira. Okay. Você não pode perder, não. Porque você vai estar diante de um culto aonde Deus vai falar. Aonde se ouve a voz de Deus, Deus vai falar no profundo ao seu coração. Rua Conselheiro Mafra, número 647, em frente à Prefeitura de Florianópolis. Você vai ouvir o que acontece nessa terça-feira no endereço citado. Igreja Palavra Profética. Pastor Fernando Cardoso, homem habilitado nos dons de Deus, vai estar orando por você, e Deus vai estar falando diretamente, cara a cara, boca a boca e face a face com você.